Quando o senhor estava prestes a assumir, e inclusive quando assumiu definitivamente, substituindo o governador José Maranhão, havia aí na imprensa nacional e também na classe política a tese de que o senhor teria dificuldades em se projetar lá no Congresso em razão do debate todo que foi feito em relação à questão dos processos que o senhor tem na Justiça. A imprensa nacional, assim que o senhor assumiu, saíram matérias dizendo que o senador assume no lugar do Maranhão, tem mais de 90 processos na Justiça. Os senadores como Arthur Vigílio ameaçando o senhor, eu quero que ele chegue aqui no Congresso, porque eu quero que ele prove e mostre as coisas. Como é que o senhor já peita esse pessoal? Como é que o senhor já enfrentou isso? Eu acho que na vida você tem vários caminhos. Um é peitar, como você falou, e o outro é, na verdade, administrar os fatos. Eu talvez seja um bom gestor de administrar fatos. E tive a felicidade e a iluminação divina de trilhar esse caminho. Hoje, todas essas pessoas pela qual passaram aí a verborragia, é muito fácil acusar. Não é muito fácil dizer que tem X processos. Mostre os processos. Leia os processos. Gilvan é um tributarista, é um civilista, é um grande advogado, ele sabe o que é processo. Eu tenho a cabeça erguida de estar na minha casa, junto com meus filhos, com minha família, com meus amigos, inteiramente confortável no tocante a qualquer fato da minha vida, passada ou presente. Segundo, esses fatos que tanto comentavam, fatos quase todos eles de mais de 15 anos. Então são remover entulhos para poder tentar diminuir um cidadão. E quando você está bem consigo mesmo, quando você está de cabeça erguida, quando você sabe da sua inocência, você então se agiganta. Então talvez seja esse lado que eu tenha superado. Até porque, senador, lá também, se fosse dizer show processado, não ficava ninguém. Isso nem a partir de Sarney, né? Eu não posso descer ao mérito dos outros, mas no tocante a mim, Roberto, eu estou absolutamente tranquilo e quero dizer que restam pouquíssimos, todos eles. Você teve que dar uma olhadinha, Roberto, é tudo execução fiscal, né? E eu vou ter assim a competência e a iluminação divina de fazer com que o amigo Luiz Torres, depois um dia comigo, sente e leia. Porque as pessoas falam, mas não leem. Não é muito importante. Você tem X, será que tem multa de trânsito no meio? Será que tem tal? Será que isso aqui já prescreveu? Será que isso aqui foi inabilitado? Então é muito gostoso. Eu até convoco a qualquer um desses desafiantes, dessas pessoas que me parece que silenciaram, né? Depois, tanto é que o senhor tem usado que falam, elas silenciam por um momento, depois gostariam de falar novamente, porque está na índole. A índole é do escorpião, ou é a índole do não há como mudar. Então eu gostaria muito que elas lessem. Pronto, essas não são todas alfabetizadas, não existe nenhum processo em segredo de justiça. Então lessem os processos. Então, a partir de quando leem, vai dizer, não, Roberto, tem que se agigantar mesmo, tem que erguer a cabeça e dizer, não devo nada. Perfeito. Eu estava aproveitar para dar um depoimento, porque eu fui durante muito tempo uma pessoa que discordou politicamente de Roberto. Embora tenha com ele uma relação de amizade pessoal também com a mesma antiguidade, e registro o respeito que ele sempre me teve nessa divergência, né? Já que eu também me senti na obrigação de ter e tive um prazer pessoal de saber que isso era correspondido. Isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é do ponto de vista profissional. Quer dizer, eu não sou muito intimidado com essa questão de processo, levando em consideração, ora, os elementos políticos que quase todos respondem a processo. Porque o questionamento da vida do político é feito pelo seu próprio adversário. Quer dizer, se não bastasse ele poder incorrer em algum erro político, o adversário nem espera que ele incorra. O adversário já atribui a ele, às vezes, uma prática que ele não cometeu. E a segunda, o que me interessa muito é o caráter defensivo das ações. Quer dizer, se você está condenado em várias ações e transitaram em julgado todas as decisões, é pouco provável que você tenha razão. Se suas decisões não transitarem em julgado e muitas foram desmanchadas pelo exercimento da sua defesa, é muito provável que quem tem razão seja você. Então, no caso de Roberto, ele é um vencedor dessas ações que eu conheço. Nunca houve uma condenação em nenhuma instância. Nunca houve uma condenação. Muitos processos de natureza administrativa por conta da vida empresarial. E às vezes circunstâncias econômicas mesmo. Conjuntura econômica leva muita gente de bem a ter processo. Eu conheço isso bem porque eu atuo nessa área de direito comercial também. Mas um aspecto que eu queria, e aí já entra uma pergunta, só para não fugir do campo da apreciação, que eu não gosto nem muito de fazer esse tipo de apreciação, mas estou muito à vontade para fazer com relação ao Roberto. Porque eu acho que ele é um vitorioso em tudo. Quer dizer, um cara que superou muitos obstáculos na vida toda, na trajetória dele, e um cara que na Paraíba deu um bom exemplo daquilo que ele podia fazer em São Paulo com mais êxito e com muito melhor resultado.
e ele escolheu a Paraíba, não foi nenhum estado dele, para ter essa trajetória econômica bem sucedida. Então eu acho que isso é um fato muito auspicioso. E foi alçada a uma condição política. Essa condição política me leva a fazer a seguinte pergunta a você, que eu nem sou muito de fazer perguntas, sou de fazer mais análise. Um passarinho que cantou tão bem em tão pouco tempo, será que não gostaria de cantar mais e mais tempo? Aliás, pode ser numa gaiola ou na outra, né? Porque existem umas histórias por aí que dizem que várias gaiolas estão à disposição. Gaiola não, viveiro. Viveiro, gaiola para mim. Viveiro não. Tem uma particularidade. Viveiro não. Você se elegeu senador, né? Você exerce o mandato do PMDB e você não está mais no PMDB. Isso é um ingrediente da minha pergunta. Viveiro não, vamos chamar mesmo, seja na floresta, na liberdade. Na Copa do Pé de Pau. Olha, na verdade você não pode ser considerado que é tomado ou não tomado pelo vírus da política. Existe um senador muito amigo nosso, Cristóvão Buarque, foi meu professor, inclusive Cavalcante, da bancada dos Cavalcantes lá em Brasília. Da dinastia Cavalcante em Pernambuco. Pernambucano também. E Cristóvão disse: Roberto, a minha preocupação não é com o que eu não vá fazer, é o que é que vão fazer no meu lugar. Ele fez isso com muita clareza, no sentido de que passam pelo nosso irmão realmente projetos fascinantes, passam projetos que são aberrações, e nós, com a nossa lucidez, temos que discernir entre vetar algumas coisas e encaminhar, acelerar outras. E nós assistimos a um certo despreparo no tocante à acuidade do julgamento desses casos. Por quê? Porque muitos senadores não se dedicam às comissões, que na verdade são nas comissões onde acontece a verdadeira essência, o DNA do Senado Federal está nas comissões. Então, se você for presente, atuante nas comissões, você começa a se inteirar em uma série que começa a chegar para vocês também uma série de oportunidades de opinar através de relatorias ad hoc, e através de instrumentos que são instrumentos que você... E até da sua participação no debate dentro das comissões. Então, essa participação, ela para mim me empolga muito. Pelo lado. O lado do passarinho cantar na tribuna é menos. Eu sou mais do intramuros. Quem me conhece na política até sabe que eu atuo muito bem mais nos bastidores do que no palanque. Todas as campanhas aí, muito difícil assistir Roberto no palanque, mas por todas as campanhas que se passaram nos últimos 25 anos na Paraíba, eu atuei nos bastidores. Então eu sou mais de bastidores. Então eu diria que esse encanto de compromisso, de autocompromisso existe. Mas não existe um compromisso da índole, daquele negócio da veia. Esse não existe. Eu sou bastante pragmático. Existe o destro e o canhoto. Se você joga para um destro uma laranja, ele instintivamente ele pega com a mão direita. Se você joga para o canhoto, ele vai pegar com a mão esquerda. Para o político, se jogar um mandato, você pega um queimão. Eu pego do lado empresarial. Pegaria com as duas, senador? Eu pego com as duas, sem dúvida, se eu puder.